Boa noite, irmãos. Vamos abrir a palavra do nosso Deus lá em 1 João, capítulo 4. Primeiro João, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 6. Diz assim a palavra do nosso Deus: Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes, provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem, e presentemente já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus, e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Vamos orar? Mais uma vez. Deus soberano, como é maravilhoso nós estarmos aqui solenemente como igreja, diante da Tua majestade, diante da Tua palavra, nos colocando aqui diante do Senhor com um coração aberto para ouvirmos aquilo que o Senhor tem para nos ensinar. A nossa atitude não pode ser outra, Senhor, porque só Tu és Deus, só Tu és Senhor, só Tu és aquele que reina absoluto. Só Tu és a verdade. Tu dominas sobre todas as coisas e a Tua sabedoria é eterna. Para onde nós iremos, ó Deus? Estamos aqui diante da Tua palavra porque somos necessitados, somos carentes da Tua direção. Precisamos do Teu direcionamento, dos Teus conselhos santos, justos. Nós Te pedimos que o Senhor, mais uma vez, ilumine o nosso entendimento, que o Senhor tenha misericórdia de nós nesse momento, para que possamos compreender a Tua palavra, que nós possamos, ó Deus, sair daqui transformados pela Tua lei, certos de que o pastor, aquele que está nos nossos corações, o Santo Espírito que nos conduz a toda a verdade, de maneira eficaz, Ele irá nos conduzir nesta noite para a Tua glória. Nós te pedimos isso no nome de Jesus. Amém. O texto que nós acabamos de ler é um texto que fala a respeito dos falsos profetas. E é justamente o que nós temos observado em nossos dias. Muitos falsos profetas, muitas pessoas que argumentam proclamar aquilo que o Senhor lhes revelou. Nós temos aprendido ao longo da exposição de João que ter comunhão com Deus não é ficar simplesmente como alguém que aceita todas as coisas de qualquer forma. O texto que nós acabamos de ler está aqui para nos mostrar isso. Ser de Deus, ser filho de Deus, ter comunhão com Deus, não é ter aquela postura frouxa diante das pregações que muitas vezes não têm honrado o Senhor. Há quem diga que ser filho de Deus é ser simplesmente da paz. Mas se esquece que o príncipe da paz entrou no templo para derrubar tudo, porque as pessoas estavam deturpando a sua palavra. Então nós precisamos, irmãos, a partir desse texto, termos uma compreensão bíblica a respeito de como deve ser a nossa postura diante dos falsos mestres.
pregar algo que não condiz com a palavra de Deus é algo sério e que modifica a nossa forma de encarar a vida, modifica a nossa forma de responder. Nós passamos a viver de acordo com aquilo que nós acreditamos a respeito de Deus. Então é necessário que a pregação que nós ouvimos, ela seja uma pregação bíblica, uma pregação que de fato condiz com a verdade. Eu não estou falando aqui de eloquência, eu não estou falando aqui de uma retórica que de repente impressiona, mas de fidelidade às Escrituras. E alguém, para ser fiel às Escrituras, pode de repente até estar gaguejando, ou engolir palavras, ou estar muito nervoso. Mas devemos preferir essas pessoas que buscam a fidelidade às Escrituras. E aí eu lembro do caso de uma senhora, acho que já mencionei aqui, uma senhora que fazia parte de um grupo de estudo lá em Recife, onde na ocasião ela pediu oração porque ela dizia que ia para o inferno. E eu perguntei, mas por que a senhora acha que vai para o inferno? E ela disse, não, porque eu não tenho a mente de Cristo. E por que a senhora não tem a mente de Cristo? Não, porque eu aprendi que ter a mente de Cristo é não pecar. E eu não consigo viver sem pecar. E um pastor, quando eu estava lá em Brasília, ele me ensinou que ter a mente de Cristo é não pecar, é não pensar besteira em tempo algum. E eu não tenho a mente de Cristo. E eu vou para o inferno. Eu queria pedir que vocês orassem por mim. Então observe como um ensino deturpado, ele traz sérios problemas para alguém. Talvez você, assim como eu, em algum momento da sua vida, você foi prejudicado, de fato, de repente, por um ensino equivocado das Escrituras. Mas eu quero chamar a sua atenção para o contexto imediato que nós observamos aqui. João, ele vai falar no texto anterior, especialmente do versículo 11 até o versículo 18, ele vai falar a respeito do amor ao próximo. Nós temos aprendido que João tem utilizado essas questões para testar a fé daqueles irmãos, para que eles possam, a partir dali, perceber se de fato eles são cristãos ou não. E ele vai encerrar no verso 24, falando a respeito da presença do Espírito Santo na sua igreja como uma evidência que de fato eles eram salvos. E agora ele entra nessa perícope aqui, que vai do verso 1 ao verso 6, para falar exatamente sobre esse Espírito. Há um Espírito que habita em nós, que é o Espírito Santo de Deus, que nos conduz a toda a verdade, que recebemos no ato da nossa conversão. Nós não acreditamos numa segunda bênção, nós não acreditamos num segundo batismo, nós acreditamos que somos batizados no ato da conversão. O Espírito Santo de Deus, ele passa então a habitar em nós, quando nós somos então chamados pelo Evangelho do Senhor, conforme nós aprendemos lá em Efésios capítulo 1, até o versículo 13. Mas a grande questão é, como reconhecer alguém que recebeu verdadeiramente o Espírito Santo? Sim, porque esse era o dilema daqueles cristãos, porque os falsos mestres estavam infiltrados na igreja, dizendo que possuíam uma nova revelação, que possuíam o Espírito de Deus, e que a partir de agora eles tinham que ouvi-los, porque, olha, eu de fato tenho o Espírito de Deus em mim, eu tenho uma revelação diferente, não é igual à revelação dos apóstolos, mas eu tenho algo para dizer para vocês. Então João, ele vai aqui trabalhar o que de fato significa ter o Espírito de Deus, ao passo que ele fala a respeito do Espírito do mundo. João exorta os seus leitores a testarem os ensinamentos dos falsos profetas. Aqueles cristãos, eles deveriam ser capazes de identificar falsos ensinamentos e de examinar o espírito que estava pregando aquelas palavras ali. Diante disso, eu convido você a meditar comigo sobre comunhão com Deus implica numa atitude correta para com os falsos mestres. Comunhão com Deus implica numa atitude correta para com os falsos mestres. Em primeiro lugar, nós aprendemos no texto que nós devemos ser criteriosos com o que nós ouvimos. Olhe para o verso 1. A palavra de Deus nos diz: amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai
os espíritos se procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. João inicia este capítulo fazendo uma advertência bastante contundente, onde ele diz: amados, não deis crédito a qualquer espírito. A estrutura desta frase, ela revela para nós, ela mostra para nós, que aqueles irmãos estavam recebendo um ensino falso sem qualquer critério. Quando nós observamos aqui, por exemplo, o verbo dar, quando ele diz não deis crédito a qualquer espírito, em outras palavras, nós podemos traduzir esta frase da seguinte forma: amados, não continuem a dar crédito a qualquer espírito. Eles estavam recebendo os ensinamentos de falsos mestres, mesmo sendo pessoas cristãs, mas eles estavam encantados com aquilo que os falsos mestres estavam dizendo. De repente, por conta da retórica daquelas pessoas, de repente, por conta de algumas coisas que eles faziam e que impressionava aquelas pessoas, eles estavam então recebendo aquele ensinamento sem qualquer critério. E nós observamos essa realidade lá em 2 João, do verso 10 ao verso 11, um texto que já citamos algumas vezes aqui, mas eu citarei novamente, quando ele fala: se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas, porque aquele que lhe dá boas-vindas faz-se cúmplice das suas obras más. Nós observamos que o verbo receber aqui traz a mesma ideia do verbo dar, quando ele diz, em outras palavras, não continuem recebendo. Essas pessoas que trazem uma teologia diferente, eles estavam recebendo, eles estavam ouvindo aquelas pessoas sem qualquer critério. As palavras dos falsos mestres, elas podiam até impressionar, mas isso estava causando dificuldade, divisão em meio àquelas pessoas. Um dos grandes perigos que um crente pode correr é confundir eloquência e uma boa homilia com integridade doutrinária. São coisas totalmente diferentes. E às vezes, não são poucas as vezes, quando nós ouvimos alguém dizer: você viu fulano pregando? Ele prega tão bem, porque ele fala tão bem, ele se expressa tão bem. E muitas vezes isso não significa que determinada pessoa seja um falso profeta, mas não é esse o parâmetro pelo qual nós devemos avaliar se de fato o profeta ele é alguém fiel ao Senhor. Quando eu falo de profeta, eu falo do profeta de acordo com aquilo que nós entendemos do Novo Testamento. É um profeta não de novas revelações, mas da profecia revelada, que é a palavra de Deus. João, ele então continua dizendo que eles não deveriam dar crédito a qualquer espírito, antes eles deveriam provar os espíritos se procedem de Deus. Interessante, porque a palavra espírito aqui, ela equivale a ensinamento. Eles deveriam provar se de fato esses ensinamentos, eles vinham do Senhor. A palavra provar aqui, ela traz a ideia de verificar e julgar. E às vezes a gente tem aquela ideia: não julgueis. E recebemos todas as coisas sem qualquer critério, abraçando tudo, como se isso fosse algo piedoso. Como se nós, de repente, achássemos que Deus nos ensina na sua palavra, que nós devemos receber todas as coisas e não julgar nada. Não é isso que a Bíblia nos ensina. Nós devemos provar. E é interessante porque esse verbo provar, ele traz também a ideia de um especialista em metais. Essa é a ideia dessa palavra. Alguém que sabe discernir entre o que é alumínio, o que é ferro, enfim. Quem trabalha com isso aqui vai saber melhor do que eu. Mas existem pessoas que de repente chegam para comprar um portão e elas não sabem discernir o que é um ferro de uma péssima qualidade e o que é um alumínio. Porque sabe como é que é? O importa é que fecha. O importa é que eu vou entrar e sair de boa. Mas João, ele exorta os seus leitores para que eles tenham um critério, para que eles possam perceber, diante de um parâmetro chamado Palavra de Deus, se aquilo que estava sendo ensinado era de fato verdade. E ele vai concluir essa parte dizendo que a razão da sua preocupação, olha o que é que diz aí: porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora.
A existência de falsos mestres, falsos profetas não é algo novo. Nós olhamos muitas vezes na televisão, ficamos alarmados, mas quando nós olhamos para as Escrituras, nós vemos que os falsos profetas, os enganadores, eles sempre fizeram parte do contexto do povo de Deus, porque eles saíram do meio do povo. Nós vamos nos lembrar aqui que acabamos de ler Deuteronômio, capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 5, onde Deus está, por meio de Moisés, exortando o povo, para que eles possam saber que surgirão falsos profetas, irão prometer algumas coisas que irão acontecer. Mas olha, eles não vão conduzir vocês para louvarem, em outras palavras, a mim, Deus, como se Deus estivesse falando. Eles irão levá-los a servir outros deuses. E é claro que quando você olha um falso profeta hoje, ele não vai levá-lo a adorar um Deus com outro nome. Os falsos profetas de hoje, eles têm levado muitos a adorarem um Deus chamado Jesus, mas que não é o Deus das Escrituras. É um Jesus que está disposto a servir o homem. É um Jesus que não é Senhor. É um Jesus que está condicionado à decisão do homem. Esse Jesus é um falso Deus. Não é o Jesus das Escrituras. O Jesus das Escrituras é Senhor absoluto sobre todas as coisas. Os falsos profetas de hoje, eles não levam os seus seguidores a adorarem Baal. Eles levam os seus seguidores para adorar um Deus diferente, que tem até o nome do nosso Deus, mas que não condiz com a sua palavra. Quando nós vamos para Jeremias capítulo 23, do verso 13 ao verso 17, nós observamos mais uma vez que essa história de falsos profetas não é antiga. A palavra de Deus nos diz, Jeremias 23, do verso 13 ao verso 17, o seguinte: nos profetas de Samaria bem vi eu loucura, profetizavam da parte de Baal e faziam errar o meu povo de Israel. Mas nos profetas de Jerusalém vejo coisa horrenda. Cometem adultérios, andam com falsidade e fortalecem as mãos dos malfeitores para que não se convertam, cada um da sua maldade. Todos eles se tornaram para mim como Sodoma e os moradores de Jerusalém como de Gomorra. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos acerca dos profetas: eis que os alimentarei com o absinto e lhes darei a beber água venenosa, porque dos profetas de Jerusalém se derramou a impiedade sobre toda a terra. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam e vos enchem de vãs esperanças. Parece que Jeremias ele está escrevendo para os nossos dias. Falam as visões do seu coração, não o que vem da boca do Senhor. Dizem continuamente aos que me desprezam: o Senhor disse, paz tereis. E a qualquer que anda segundo a dureza do seu coração dizem, não virá mal sobre vós. E é exatamente o que nós temos observado hoje. Isso vai acontecer também no Novo Testamento, quando Paulo, ele no capítulo 20, do verso 28 ao verso 30, ele vai dizer que após a sua partida, entre o povo mesmo, iriam surgir falsos profetas, falsos mestres. O texto diz: eu sei que depois da minha partida entre vós, penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens, falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. É exatamente o que tem ocorrido em nossos dias. E nós estamos rodeados de muitas vozes, mas Deus desde sempre, Deus tem alertado o seu povo quanto aos falsos profetas. E nós, irmãos, devemos ter bastante cuidado quanto a isso. Nós devemos ser criteriosos. Nós devemos considerar se aquilo que está sendo dito, aquilo que está sendo pregado, de fato condiz com as Escrituras. Nós precisamos ser críticos e entendermos de uma vez por todas que pelos frutos nós conheceremos os falsos profetas, assim como os falsos crentes. Não devemos levar em conta o fato de que de repente fulano tem 20 anos de ministério, de repente cicrano tem 30 anos de ministério. Muitas vezes
Nós temos observado que essas pessoas, elas têm causado maior prejuízo ao Evangelho, porque de repente não estão abertas para aprender, porque de repente não estão abertas para ouvir e considerar o fato de que estão indo por caminhos totalmente distantes daquilo que as Escrituras nos ensinam. Os falsos profetas, eles não estão só na IURD, os falsos profetas não estão só na Internacional da Graça. Os falsos profetas, muitas vezes, estão dentro da igreja presbiteriana. E como é que a gente vai saber? Se nós tivermos um olhar crítico de acordo com a palavra de Deus. Eu já conheci ministros, entre aspas, que negam, por exemplo, a ressurreição de Cristo. Presbiterianos. Pessoas que não acreditam, presbíteros que não acreditam que a Escritura ela é infalível. Pessoas que estão dentro do nosso contexto presbiteriano. E às vezes nós achamos que os falsos profetas estão lá fora. Mas eles estão muitas vezes no nosso contexto. E nós precisamos ter bastante cuidado quanto a eles. Assim como o ourives examina se uma pedra é preciosa por meio de uma lente, que lhe traz uma percepção mais acurada do objeto avaliado, assim nós devemos analisar aquilo que é pregado pela lente das Escrituras, pela lente da palavra de Deus. Muitos têm abraçado falsos mestres pelo carisma. É aquela velha história, mas ele é tão legalzinho, ele ri para mim direto. E aí nessa risada, você vai sendo enganado muitas vezes. Muitos têm abraçado falsos mestres por uma assistência que receberam em momentos de crise. De repente foi alguém que chegou para te visitar no hospital no momento em que você mais precisava. De repente foi alguém que ligou para você no seu aniversário quando ninguém ligou. De repente alguém que chorou com você. Eu não estou dizendo que essas coisas são ruins em si mesmas, mas dizendo, queridos irmãos, que isso não é parâmetro para recebermos o pastorado de alguém, o ensino de alguém. Precisamos ter um senso crítico para a glória de Deus. Observe que a crítica não é um fim em si mesmo, mas um meio para não cairmos no erro. Não é um meio para mostrarmos às pessoas o quanto nós somos ortodoxos, o quanto nós somos sábios e inteligentes. Mas João estava preocupado com a integridade espiritual dos seus leitores. Devemos, irmãos, ter cuidado com aquilo que nós ouvimos. Tome cuidado com o programa de rádio que você ouve, com as músicas que você ouve, com os pregadores do momento. Cuidado com o que você lê. Nós devemos viver debaixo das Escrituras. E é exatamente isso que vai fazer com que você e eu venhamos a não dar crédito àquilo que tem sido ensinado. E provaremos, de fato, se algo que está sendo ensinado é bíblico ou não. A segunda postura que nós devemos ter, nós devemos analisar as pregações mediante um padrão. E João ele estabelece esse padrão para nós. Olha aí, do verso 2 ao verso 3. Diz a palavra de Deus: nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa Jesus Cristo, que Jesus Cristo veio em carne, é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Nós sabemos que João ele está lidando aqui com uma filosofia grega chamada de gnosticismo, ainda que estivesse em uma fase embrionária. Eles não haviam se desenvolvido o tanto que eles iriam se desenvolver a partir do século II. Mas João estava lidando aqui exatamente com esse problema do gnosticismo, onde essas pessoas tinham uma visão diferente de Cristo. Dentro dessa linha gnóstica existia uma linha chamada de docética. A palavra docetismo ela vem do grego dokel, que significa parecer. O que é que eles ensinavam? Eles ensinavam que Cristo não era corpo, não veio em carne. Ele apenas tinha uma aparência de homem, uma aparência humana. Ele era um fantasma. Porque segundo os docéticos, eles não concebiam como Deus poderia encarnar num corpo, sendo que o corpo é mau. Então eles inventaram essa teoria para dizer, não, Jesus ele era um fantasma apenas.
Mas João ele estava lidando também com a outra ideologia que era do gnosticismo, chamada de serintianismo, que dizia que quando Jesus ele foi para a cruz, naquele momento o Espírito de Cristo, Deus saiu do corpo, do seu corpo. Então quem foi ali foi só o Jesus homem. Então eram concepções a respeito de Cristo que, na verdade, deturpavam a verdadeira concepção que nós devemos ter a respeito de quem é Cristo a partir das Escrituras. E por isso eles eram chamados de anticristo, porque eles pregavam uma mensagem que ia contra Cristo, contra uma percepção bíblica a respeito do Redentor. E aí ele fala que todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. É interessante nós vermos essa expressão, porque João não está dizendo aqui que somente por alguém confessar que Jesus é Deus, isso significa que nós devemos dar ouvido a essa pessoa. Quando você vai, por exemplo, observar os demônios, de acordo com o relato bíblico, lá em Marcos 1, 24, capítulo 3, versículo 11, capítulo 5, do verso 7 ao verso 8, eles reconheciam que Jesus era o Filho de Deus. Eles identificavam Cristo como Filho de Deus. A questão é, os demônios não confessavam. Eles não testemunhavam. Identificar é uma coisa diferente de confessar. A confissão, ela traz uma elaboração mais consistente a respeito da fé. O que é que você pensa sobre Cristo? Eu penso que Cristo é o Salvador soberano, aquele que encarnou, veio ao mundo, cumpriu a lei, morreu, mas ressuscitou e continua a interceder por nós. É muito diferente de repente alguém que diz, não, eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Ele identifica Jesus como Filho de Deus, mas ele não testemunha a respeito daquilo que Cristo fez, a respeito daquilo que Cristo foi e continua sendo como nosso intercessor. Os demônios reconheciam isso. E aí nós temos um relato impressionante lá em Atos capítulo 19, versículo 15, que diz, mas o espírito maligno lhes respondeu, conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? Por outro lado, o Espírito de Deus sempre honra o Filho de Deus. Jesus ensinou aos seus discípulos que o ministério do Espírito seria dar testemunho dele e glorificá-lo. Observe, o espírito do mundo não testemunha a respeito de Cristo. O espírito do mundo fala de um falso Cristo. O Espírito de Deus que habita em nós fala a respeito do Cristo bíblico. E aí quando você vai para João capítulo 15, verso 26, é exatamente isso que Jesus está ensinando aos seus discípulos. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. É o Espírito de Deus. Precisamos fugir de uma pregação que traga um falso Cristo. Os falsos mestres de hoje, eles não vão negar a encarnação de Cristo. Muitos deles não irão fazer isso. Existem ainda as linhas que acreditam nisso, mas a grande maioria não fará. Os falsos mestres de hoje, eles vão pregar um Cristo diferente, como falei anteriormente. Um Cristo condicionado ao homem. O problema central do homem, nós sabemos, é a sua rebeldia contra Cristo. E esse é o grande problema de muitos evangelistas em nossos dias. Porque eles querem apresentar um Cristo que está simplesmente interessado em dar um casamento estável para o homem. Isso é atraente, não é? Mas a obra de Cristo se resume a isso, a resolver os problemas temporais do homem. Um Cristo que está sujeito à decisão do homem no que diz respeito à eternidade. Por isso nós vemos tantos apelos, e o apelo desonra a Deus. Um Cristo que serve apenas para embelezar uma cruz dourada, que é sacada do bolso sempre em um certo momento em que você precisa. Momento de positivismo. A mensagem que nós temos ouvido em nossos dias é um Cristo que satisfaz o quê? A carne. De um Cristo que satisfaz os olhos. De um Cristo que alimenta a soberba da vida. Esse é o falso Cristo que tem sido pregado pelos falsos profetas. Mas quando você vai lá para 1 João 2,16, você observa
que a carne, os olhos e a soberba da vida procedem do mundo, não procede de Deus. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. E nós temos observado que essas pessoas têm ouvintes fiéis, porque eles pregam exatamente aquilo que eles querem ouvir. Tem muitos pregadores prometendo que Jesus transformará pedras em pães. E Jesus responde, Mateus capítulo 4, verso 4, como se estivesse aplicando a sua palavra aos nossos dias: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Tem muitos pregadores prometendo que se fizermos prova de Deus, já ouviu aquele termo? Faça a prova de Deus, irmão. Ele então irá lhe honrar, ele irá nos atender. E Jesus responde: não tentarás o Senhor teu Deus. Em outras palavras, Deus não precisa fazer algo mirabolante para que eu continue a crer nele. Tem muitos pregadores prometendo que Jesus nos dará tudo se simplesmente o adorarmos. Ao que o nosso Senhor responde ainda em Mateus: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Muitos pregadores estão falando aquilo que estava na boca do diabo quando estava tentando Jesus. Quem foi que disse isso para Jesus? Tudo isto te darei se prostrado me adorares. Isso está na boca de muitos falsos profetas. Os falsos profetas, eles se utilizam de interpretações equivocadas das Escrituras para enganar muitas pessoas. Jesus nos ensina que é por meio das Escrituras que nós devemos combater os falsos ensinos. É por meio das Escrituras que nós devemos combater essa pregação que apresenta um Cristo diferente para nós. Nós aprendemos em terceiro lugar, de acordo com o texto, olha aí para o verso 4. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Nós aprendemos aqui que nós devemos crer e depender do Espírito Santo, que está em nós, daqueles que verdadeiramente foram salvos, redimidos. O Espírito Santo de Deus é aquele que habita em nós, e nós temos aprendido isso com João. João afirma que a presença do Espírito Santo na vida dos seus leitores é o que os tornaria vitoriosos mediante o erro, mediante os falsos profetas. Quando ele fala, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, João está se referindo ao Espírito Santo, que de fato estava habitando em nós. E quando o Espírito Santo de Deus habita em nós, ele nos conduz a toda a verdade, porque esse é o ministério do Espírito Santo. Nós não devemos nem por um minuto acreditar que nós somos reformados, temos comprometimento com as Escrituras, porque somos intelectualmente inclinados a isso. Nós só somos reformados, comprometidos com a palavra de Deus, porque Deus agiu com graça sobre nós. E o seu Espírito continua a nos conduzir. Porque o que tem de intelectual que vai para o inferno não é brincadeira. E aqui eu não estou pregando um anti-intelectualismo, mas dizendo o seguinte: intelectualidade sem dependência do Espírito Santo é simplesmente um prato perfeito para conduzir você para o inferno. Nós precisamos depender do Espírito Santo. Ilumina os meus olhos, para que eu possa compreender as maravilhas da tua lei. É isso que nós temos aprendido no Salmo. Deus está em nós por meio do seu Espírito, e quando os falsos profetas, eles percebem que ali há um povo comprometido, que não está inclinado ao espírito do mundo, mas que é dominado e conduzido pelo Espírito de Deus, a reação deles é sair. E se formos fazer, por exemplo, um histórico da igreja, de repente você há de lembrar de alguém que começou a pregar heresia, o povo resistiu porque viu que aquilo não é bíblico, ele saiu. Não estou dizendo que todos os que saíram, mas teve gente que saiu porque começou a pregar besteira, falar coisa errada e saiu. 1 João 2,19 é exatamente isso que nós aprendemos. Eles saíram do nosso meio. Entretanto, não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram, para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. E aí eu quero chamar sua atenção para o verso 20,
e o verso 27, que fala a respeito da presença do Espírito Santo de Deus em nós, como algo que vai nos livrar do erro. João, ele volta, então, essa tônica para dar esperança e consolar o coração dos seus leitores. Olha o que é que diz no verso 20 do capítulo 2. E vós possuís unção que vem do santo, e todos tende conhecimento. Essa unção é a presença do Espírito Santo de Deus. A unção que vem do santo não é outra coisa senão a presença do Espírito Santo na vida do cristão, fazendo assim uma contraposição em relação ao espírito do anticristo que nós vimos no versículo 3. O Espírito Santo é quem nos conduz na compreensão da palavra de Deus. Nós vimos isso no capítulo 15, verso 26 de João, e vemos também isso lá em João, capítulo 16, verso 13. Agora, quem não tem o Espírito não pode compreender a palavra de Deus. Não é isso que nós aprendemos lá em 1 Coríntios 2,14? Ah, queridos, quem somos nós se não dependermos do Espírito Santo do Senhor? Será que nós temos essa percepção? Será que nós cremos que o Espírito Santo de Deus está em nós e dependemos dele quando nós abrimos a sua palavra para meditarmos naquilo que Deus tem para nos ensinar? Ou será que nós estamos baseando a nossa vida cristã, conduzindo as nossas vidas simplesmente por aquilo que nós tivemos como experiência? Se não é o Espírito Santo de Deus a nos conduzir, se não for Ele, nós estaremos perdidos. Não adianta acreditarmos que o mero conhecimento nos livrará do erro. Calvino, ele diz o seguinte: a menos que o Espírito de sabedoria esteja presente, há pouco ou nenhum proveito em ter em nossas mãos a palavra de Deus. É possível eu conhecer alguns pontos teológicos das Escrituras. Se eu não tiver o Espírito de Deus, você não subestime. Você estará amanhã abraçando qualquer filosofia e ideologia que hoje até você dizia que era absurda, mas que amanhã de repente se tornou conveniente diante da sua necessidade. Daí, irmãos, nós reconhecemos aqui, diante do que nós temos lido até aqui, nesse momento, que podem existir pessoas aqui nesta noite, que ainda não conhecem a Cristo de maneira redentora. Se você não conhece a Cristo, eu convido você, diante das Escrituras, a se arrepender e crer no Evangelho. É somente isso. Se você não percebe a presença do Espírito Santo na sua vida, se você abre a Bíblia e parece que ali só existem letras e você não consegue compreender, a palavra de Deus não comove o seu coração, aquilo que nós temos ouvido a respeito de Cristo serve simplesmente para nos impactar diante da retórica das pessoas, isso não é suficiente. Nós precisamos ser cristãos de fato, nós precisamos nascer de novo, nós precisamos ter o Espírito Santo de Deus habitando em nós, porque a nossa tradição reformada, ela simplesmente é um veículo que é utilizado eficazmente pela operação do Espírito Santo de Deus em nós. Se não houver a operação eficaz do Espírito Santo de Deus em nós, o que nós conhecemos é suficiente para nos conduzir para o inferno, informados de que de fato nós não vivemos de maneira bíblica. Por isso que os puritanos, eles batiam tanto nessa tecla, dizendo que aquilo que eles sabiam devia fazer parte do coração, devia mudar a vida, devia mudar a forma de pensar, a forma de agir. E não são poucas pessoas que se sentam domingo após domingo para ouvir uma mensagem simplesmente para fazer críticas infundadas, porque não tem o Espírito Santo de Deus. Se você não tem o Espírito Santo de Deus, você pode ser membro dessa igreja, você pode dar dízimo nessa igreja, você pode fazer uma obra espetacular, que as pessoas irão olhar para você e irão dizer como você é piedoso, mas você vai para o inferno com tudo isso, porque é exatamente a salvação que nós recebemos em Cristo, e essa é evidenciada nas nossas vidas pela presença do Espírito Santo de Deus, que nos faz não só vitoriosos diante do erro, mas que coloca a eternidade diante dos nossos olhos. Se os falsos profetas estão surgindo, é porque isso é um sinal do fim dos tempos. Mas para muitos,
parece que só a constatação é suficiente. O surgimento dos falsos profetas é uma evidência de que de fato o Senhor está voltando. Mas será que você fica só na constatação e fica com medo de que Jesus volte, porque a sua consciência lhe acusa e de repente não há arrependimento? João capítulo 10, verso 28, Jesus diz: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Se nós fomos entregues a Cristo pela eleição divina, nós podemos ter a certeza que jamais seremos arrebatados da mão do nosso Senhor Jesus. Estamos guardados nele. O Espírito Santo de Deus é o penhor, é aquele que de fato evidencia que haverá um dia em que o Senhor Jesus voltará para se encontrar comigo. Nós não fomos deixados sozinhos, nós não fomos deixados órfãos. Nós percebemos então que não é meramente a constatação. O Espírito Santo de Deus que habita em nós deve ser evidenciado nas nossas vidas pelo amor aos irmãos, pelo amor, há uma busca pela pureza, e pelo amor, há uma busca pela pureza doutrinária também. E, em último lugar, no verso 5 até o verso 6, nós aprendemos que nós devemos perceber a distinção entre a igreja e o mundo. Olha o que diz aí no verso 5 e verso 6. A palavra de Deus nos diz: eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. João então encerra este momento fazendo uma constatação. Na verdade ele faz uma distinção entre a igreja e o mundo. João gosta muito de trabalhar com essas questões opostas: luz e trevas, amor e ódio, Deus e o mundo. Enfim, nós vemos aqui em primeiro lugar, eu quero destacar dessa forma, primeiro ele fala a respeito do mundo. Na verdade é isso que o texto diz. João argumenta a respeito da procedência dos falsos profetas e de seus ouvintes. Eles procedem do mundo. Por essa razão o mundo os ouve, eles falam da parte do mundo. E assim o mundo os ouve, como falei. O suposto sucesso dos falsos mestres era caracterizado pela multidão que se deixava levar por seus falsos ensinos. É aquela velha história do falso profeta que prega aquilo que o público quer ouvir. Prega aquilo que a clientela quer degustar naquele momento. E eu acredito que você já deve ter ouvido isso. Nós vivemos hoje, infelizmente, um verdadeiro contexto onde a palavra de Deus ela tem sido tratada como um mercado, onde eu vou na prateleira e tiro exatamente aquilo que me agrada, aquilo que enche o meu coração. O que não falta nos dias de hoje são falsos profetas para pregar exatamente aquilo que esse povo quer ouvir. Lá em Jeremias capítulo 5, versículo 31, nós vemos que essa questão não é nova. A palavra de Deus nos diz: os profetas profetizam falsamente, e os sacerdotes dominam de mãos dadas com eles, e é o que deseja o meu povo. Porém, que fareis quando estas coisas chegarem ao seu fim? Mais para frente, no capítulo 29, verso 8, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvido aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo. O que não falta nos dias de hoje são pessoas que pregam exatamente aquilo que o público quer ouvir. E aí, irmãos, isso é algo interessante, porque eu já ouvi, por exemplo, da boca de um pastor presbiteriano, que o campo hoje está altamente limitado para alguém que busca reformar o culto na igreja, para alguém que busca reformar a igreja, um compromisso sério com as escrituras. O campo hoje está limitado, porque hoje as pessoas querem o quê? É aquele pastor que de repente ele vai não só
falar o que as pessoas querem ouvir, mas ele vai fazer vista grossa para as coisas, para o pecado. É exatamente essas coisas que nós temos observado em nossos dias. Essa questão dos ouvintes que anseiam em ouvir algo agradável aos seus ouvidos, agradável ao seu coração, não está somente lá fora. Está muitas vezes dentro das nossas igrejas. Ah, queridos, por que nós ouvimos uma mensagem? Por que nós nos apegamos àquilo que tem sido ensinado? Ou será que nos apegamos de fato? Nós devemos simplesmente fugir do mundo. O mundo busca ouvir as coisas do mundo. Uma pregação que satisfaz, uma pregação que diz você vai vencer, uma pregação que diz você vai conseguir, uma pregação que fala Deus vai servir você, Deus vai realizar os seus sonhos, Deus vai realizar os seus planos, quando na verdade prometem coisas que Deus nunca prometeu. E ao prometerem coisas que Deus nunca prometeu, criam uma imagem de Deus que é distorcida daquilo que as Escrituras ensinam. Fuja dessas pregações. Fuja de pregações que colocam Deus em pé de igualdade com você. Fuja das pregações que evitam falar que Deus é Senhor, que evitam falar que Deus abomina o pecado, que Deus abomina o ímpio. Evitem essas pregações. Há pessoas, de repente, no nosso contexto, nesta noite, que são ímpias. E Deus está irado com você. Ah, Deus está irado com o pecado dele. Não, Deus está irado com ele. Porque quando ele for para o inferno, quem vai para o inferno não são os pecados dele, é ele. E a ira de Deus vai se revelar por toda a eternidade na vida dessa pessoa. Ah, queridos, esse é o nosso Deus. Esse é o Deus das Escrituras, o Deus soberano, absoluto, que não está aqui para melhorar a minha vida, sem antes matar a minha vida. Ele vai me matar para me fazer algo novo. O convite do Evangelho é para a morte. O convite do Evangelho é para que você perca a sua vida, para que através dessa atitude você possa encontrar a verdadeira vida. O Evangelho nos chama para a cruz. O Evangelho nos chama para negarmos a nós mesmos. O Evangelho nos chama para abrirmos mão do nosso orgulho. O Evangelho nos convida a uma perspectiva totalmente diferente daquilo que o mundo promete. E quantas vezes nós estamos nos portando de maneira a desonrar a Deus, porque nós estamos temendo os homens. De repente alguém da nossa família que tem pregado um falso evangelho, e a gente não quer confrontar essa pessoa. E sabe por que a gente não quer confrontar essa pessoa? Porque nós nos amamos mais do que amamos a Deus. E muitas vezes nós ouvimos, pode falar besteira, eu não vou confrontar não, não é porque eu sou amigo, pastor. Sabe como é que é? A gente cresceu junto, por que eu vou falar? Você está honrando mais as pessoas do que a Deus. Precisamos fugir disso. O mundo gosta dessas coisas. O mundo supervaloriza as pessoas e se esquece de Deus. O mundo coloca as pessoas num local de destaque. Nós aprendemos nas Escrituras que só Deus deve ser adorado, só Deus deve ser honrado. Segundo, nós olhamos aí, finalizando no verso 6, nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus, não nos ouve. Nisto conheceis o Espírito da verdade e o Espírito do erro. João está aqui falando da sua autoridade apostólica. Quando ele fala, aquele que conhece a Deus nos ouve. Mas João não está aqui pretendendo dizer que, vocês têm que me ouvir. Porque de repente os leitores poderiam dizer, beleza, você está querendo que nós ouçamos. Mas eles também querem. Qual a diferença? João, ele já vem respondendo desde antes, é por isso que ele não vai responder aqui. Porque a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: Deus é luz e não há nele trevas. E outra coisa, a mensagem que vos anunciamos é a mensagem que foi revelada para nós. Não é a mensagem que partiu de uma revelação particular. Não é uma mensagem que partiu de uma especulação minha. É uma mensagem que foi entregue, de uma vez por todas.
é Cristo, aquele que nós temos visto, ouvimos, as nossas mãos apalparam, aquele que se revelou a nós. Você vai observar isso lá no capítulo 1, por exemplo, no início, do verso 1 ao verso 4. Você vê claramente essa narrativa. O que João está falando, aqueles que não nos ouvem, ou vocês devem nos ouvir porque a nossa mensagem é do Senhor. A nossa mensagem, ela não parte de uma especulação particular, ela parte de uma revelação de Deus. Nesse contexto, nós não temos que estar aqui escolhendo quem nós iremos ouvir. Nós temos que estar preocupados com o que nós iremos ouvir. E às vezes, nós escolhemos profetas segundo as nossas ambições. Escolhemos quem irá conduzir as nossas vidas. Escolhemos quem irá falar conosco. Quando na verdade, estamos desonrando a Deus porque Deus está falando. A sua palavra tem nos ensinado. João capítulo 8, versículo 47. O texto que foi lido na liturgia. Jesus ele diz, João 8, 47. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Vamos dar uma olhada lá em João capítulo 10. Por favor, abra a palavra de Deus lá em João capítulo 10. Eu vou convidar você, nesse capítulo mesmo, nós vamos olhar alguns textos. Porque esse ouvir aqui é ouvir o Senhor Jesus, que fala por meio da sua palavra. Olha o que aqui diz capítulo 10, versículo 4. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Diante de tantas vozes, nós reconhecemos a voz do nosso pastor. Olha o que aqui diz o verso 5. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Agora vá para o verso 8. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. Agora vá para o verso 16. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Agora, só para finalizar, vá para o verso 26 e verso 27. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. E ontem nós tivemos o lançamento do CD do Vila Voz, e louvado seja Deus, foi um momento muito bonito, um momento onde eu creio que nós fomos ali para glorificar a Deus e ficamos impressionados com a qualidade, enfim, musical, a qualidade do som. E o que eu achei mais interessante é que mesmo diante daquele barulho, digamos assim, nós conseguíamos distinguir a voz das pessoas, né? Foi ali, pôde perceber isso. Deu para ouvir o baixo, deu para ouvir a guitarra, deu para ouvir a bateria, deu para ouvir o teclado, deu para ouvir o fulano, o cicrano, o beltrano. A ideia, queridos, nós estamos rodeados por muitos barulhos, mas aqueles que são de Deus reconhecem claramente a voz do seu pastor, a voz do seu Redentor. Mesmo diante de algo alto, nós conseguimos ouvir a voz do nosso pastor. Você tem ouvido a voz do seu pastor, daquele que tem conduzido a sua vida, daquele que tem cuidado de você? E a pergunta que fica é: como é que nós ouvimos a voz do nosso pastor? Para ser mais claro, vá lá para João 5, versículo 39, e nós vamos aprender, nós vamos ver o que é que significa ouvir a voz do nosso pastor. O próprio Senhor Jesus nos ensina isso. João 5, 39. Olha o que é que diz aí. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Sabe por que às vezes as coisas são tão barulhentas que nós confundimos a voz do nosso Redentor com tantas e tantas vozes?
porque nós não temos simplesmente dedicado um tempo para lermos a palavra de Deus. Nós não temos dedicado tempo para meditarmos nas Escrituras. Nós simplesmente confiamos na nossa maturidade, muitas vezes confiamos na nossa criação, confiamos de repente no nosso tempo de igreja. Não confie nessas coisas. Confie na palavra de Deus, pois é ela quem torna perceptível a voz do Redentor, do nosso Supremo Pastor. É a palavra, porque ela fala do Redentor. É a Escritura. Eu tenho dificuldade de ler, pastor. Meu querido, se você não consegue ler por algum problema, é a vista que está com problema. Olha, a gente, não sei, hoje tiveram uma ideia aí que eu achei muito legal, de gravar a Bíblia em áudio. Pronto, você não vai ter desculpa. Ou então peço para o irmão ler para você. Ah, mas eu tenho dificuldade de ler. Irmão, Deus nos exorta a meditarmos na sua lei. Se você aprendeu a ler no passado, é porque Deus graciosamente agiu na sua vida. Quando você sabe ler e não dedica um tempo de leitura, você está sendo ingrato para com Deus que providenciou o aprendizado da leitura. Quantas pessoas não sabem ler e desejam aprender a ler para ler as Escrituras? Ah, eu não tenho que ficar gastando tempo com isso. Se Deus é importante para você, você vai ler aquilo que Ele tem a lhe dizer. Se Deus não é importante para você, pouco lhe importa o que Deus tem a dizer. Nós lemos uma carta, um documento, porque nós sabemos que esse documento tem implicações para a nossa vida. Porque esse documento é importante para nós. É algo que era esperado de repente. Mas nós não temos a capacidade muitas vezes de ler a palavra, porque isso muitas vezes não é importante. Infelizmente, ele encerra dizendo que nisto reconheceremos o espírito da verdade e o espírito do erro. Os falsos mestres estão em todos os lugares e têm enganado a muitos. Deus nos deu a sua palavra, que por meio do Espírito Santo que habita em nós, é o instrumento infalível para identificar e combater o erro. Que Deus nos ajude a caminharmos de acordo com a sua vontade. No nome de Jesus.